Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu venho compartilhar uma experiência que eu tive da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito temor e tremor pelo Espírito Santo que eu venho dizer para os meus amados irmãos que numa experiência, em visão, Deus ele me mostrava dentro de uma casa, no meio da sala, como se fosse numa sala. Eu vi um brinquedo do Batman sentado ao chão. Quando eu me adentrei dessa porta, que eu já me deparei com esse brinquedo sentado no chão, eu me espantei e paralisei ali, parei. E eu perguntei o que era aquilo que eu não estava entendendo. De repente o sol refletiu sobre esse boneco, ele estava sentado no meio da sala. E a sombra dele atrás projetou a sombra de um demônio que dava umas 10 vezes maior do que ele de tamanho, meus amados irmãos. E esse demônio estendeu 2 asas de morcego rasgada. Ele não tinha forma, tinha as pernas como de homem, mas não tinha forma, todo uma nuvem, uma sombra negra, sem formas, assim, um bicho mesmo, os dentes parecendo de serrote, branco e algo feio mesmo, algo muito diabólico, tenebroso. E o que Deus me fez entender, meus amados, dentro dessa pequena experiência que eu tive da parte de Deus, é o quanto Satanás ele está trabalhando na vida de muitas pessoas para causar danos e destruições, para causar danos irreversíveis, danos até mesmo que de famílias assim, para prejudicar crianças, principalmente crianças. Um dos alvos do diabo, de Satanás, a antiga serpente, são as crianças. E eu posso entender da parte de Deus desse investimento que o diabo está fazendo contra as crianças, dentro desses bonecos, meus irmãos, essas infelicidade, posso dizer assim. Ele é algo que não tem fundamento, sabe? Se você parar para olhar os bonecos, os olhos dos desenhos, eles não têm vida. Já dá para ver que é algo diabólico no próprio brinquedo. Tem relatos de pessoas que tiveram experiências com crianças que o demônio ali se manifestou através de bonecas, brinquedos. Eu quero dizer para você que a maioria dessas coisas da Disney e de outras empresas, indústrias grandes que fabricam essas coisas para vender em grande escala, em quantidade, a maioria delas tem um pacto com o adversário ali, com Satanás diretamente, para vender, para ter sucesso, para ter glória e fama. Meus amados irmãos, é tempo de nós vigiarmos. Cuide das crianças daquilo que Deus ele colocou na mão do pai, na mão da mãe, para uma responsabilidade. Você que é pai, você que é mãe, cuide do teu filho. Não deixe que Satanás ele venha até mesmo destruir aquilo que Deus planejou. Você, mãe, que vai me ouvir, o pai, o irmão de alguma criança, de algum adolescente que está crescendo, mas que tem essa necessidade de ter esses brinquedos, Homem-Aranha, Batman, Mickey, Pica-Pau, etc., tudo da Disney, fora da Disney, aquilo que é entretenimento infantil, que não soma para ninguém, acaba afetando diretamente no emocional da criança. Como eu disse para vocês adiante, tem relatos de crianças que os pais filmaram porque a criança estava agindo de uma forma imprudente, inconsequente, crianças que pegavam facas para cortar alguém porque ouvia alguém falar. Inclusive tem conhecidos nossos particulares que uma certa feita, uma pessoa trabalhando na casa da sua patroa pegou o filho da patroa indo pro banheiro do prédio no 4º andar, 5º andar, se não me falha a memória, indo rumo ao banheiro do prédio ali porque tinha uma voz chamando essa criança. Meus irmãos, isso não é brincadeira. Satanás ele tem encontrado acesso, ele tem encontrado muitas coisas para destruir a família, para destruir a humanidade. E um dos alvos preferidos dele é a criança também. Muitas das vezes nós focamos no casamento, nós focamos nas outras coisas, áreas da nossa vida,
e esquecemos de zelar pelas crianças. Tome cuidado, fique esse alerta da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Também gostaria de deixar na palavra para você meditar quando tiver um tempo. Essa palavra é conhecida de muitos e para outros não, mas a palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo 11, versículo 24 a seguir, diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando diz, tornarei para minha casa, de onde saí, e chegando acha a varrida e a adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Muitas pessoas às vezes se focam, meus queridos irmãos, nas vidas das pessoas que tiveram libertações e foram repreendidos os demônios da vida dessas pessoas, e quando ela recai de novo, volta em estado 7 vezes piores. Essa palavra se encaixa para isso também, mas eu não posso deixar aqui, mediante essa visão de Deus, de fazer uma observação, porque a palavra diz que o espírito imundo sai e procura lugar seco, ou seja, algo vazio, lugares secos, buscando repouso. E ele não encontrando, ele vai voltar da onde ele saiu. Mas não é só o corpo que é templo do Espírito Santo, que é morada do demônio. Deus mostrou perfeitamente que esses brinquedos consagrados de Satanás, ele vem dentro dele. E de que maneira ele atua dentro da casa se a pessoa não aceita isso daí, ela pega na inocência. E por isso que a palavra do Senhor diz: pequeis por não conheceis as Escrituras, porque sabendo que a gente não pode até mesmo amar o mundo e no que o mundo há. E uma vez que o pai e a mãe fazem a vontade da criança, do filho ali, ele acaba trazendo para dentro do lar essa discórdia, essa atrocidade, esses demônios camuflados dentro desses brinquedos. Irmãos, o índice de rebeldia de uma criança que tem esses brinquedos é muito grande. Você, pai, mãe, irmãos, parentes que vão ouvir esse testemunho, sabe muito bem do que eu estou falando. Estou passando aquilo que Deus mostrou. Espero que sirva de edificação e que você venha compartilhar com alguém que necessite também ouvir isso da parte de Deus. Não é brincadeira, Satanás encontra espaço sobre esses brinquedos. Ele usa de artimanhas para perturbar famílias e crianças inteiras, meus irmãos. Foge da idolatria, foge da perdição, foge dessa imundícia de Satanás. Abre mão dessas coisas, queima esses brinquedos, jogam fora. Não dá para outras pessoas, não. Aquilo que não serve para você, queima eles, acabam com esses brinquedos, irmãos. E vocês vão ver, você que está me escutando, homem, mulher, jovem, não sei, você vai ver a diferença no temperamento do teu filho, da criança, do adolescente. Videogames, jogos, tudo que influencia o terror, terrorismo, a latrocínio, o homicídio, essas coisas aí, tudo satânico, irmãos. Isso influencia muito no crescimento de qualquer ser humano. Ensina o menino o caminho que deve andar, e quando ele crescer não se desviará dele. A palavra do Senhor nos diz que devemos ensinar as crianças. E de que maneira estamos ensinando as crianças hoje? Nós estamos ensinando as crianças a tirarem a vida do seu próximo. Estamos ensinando as crianças a xingarem, se prostituírem desde pequeno. Não podemos concordar com isso. Não podemos deixar Satanás destruir a estrutura de Deus, o futuro da igreja, o futuro do mundo. Amém? Que esse pequeno testemunho sirva de edificação para você, quem vai escutar, meu querido. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.